Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos em Teu nome. E louvamos ao Senhor porque seremos expostos agora, a partir de hoje, a um final de semana de aprendizado, de crescimento e de revelação. E eu quero pedir, Pai, o propósito do Ativa é justamente isso, ativar a igreja. Ativar o corpo que em alguma medida está parado. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, o nosso entendimento seja dada a revelação do Senhor como igreja, e que o Espírito do Senhor nos edifique nesses dias, Pai. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós como igreja local. E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor mova o Teu Espírito de forma especial, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, o propósito do Ativa é justamente isso que o nome diz, é ativar a igreja. Nós estamos iniciando o nosso ano, e já no ano passado nós fizemos isso. Foi bênção demais. É o tempo que nós estamos aqui para receber direcionamento, revelação, orientação da parte do Senhor, como igreja. Porque nós nos movemos como igreja. E por isso que eu fui bem enfático nesses dias sobre você estar aqui. Inclusive até para alguns irmãos de forma particular. Falei, irmãos, eu quero você aqui, eu preciso de você aqui. Porque o nosso desejo é que toda a igreja possa ouvir o que vai ser dito aqui nesses dias. Nós estamos diante de um tempo precioso, porque hoje, sábado e domingo, nós estaremos nesse processo do Ativa, recebendo palavra, direcionamento. E a partir de segunda-feira, nós vamos estar fazendo um jejum coletivo como igreja. Isso tem um poder grandioso. E nesses dias nós estaremos orando e clamando a Deus para que Deus venha trazer revelação e que o Senhor venha revitalizar a nossa visão. Para que Deus venha abrir os nossos olhos e trazer um despertamento. Por isso que é importante que toda a igreja participe. Meu desejo é que nesses dias o Senhor possa trazer ou renovar a paixão, porque é isso que tem acontecido ao meu coração nos últimos meses. O Senhor tem restaurado uma paixão, uma alegria em relação à obra de Deus. E a cada dia que eu tenho me dedicado muito à edificação da igreja, o Senhor tem despertado algo no meu espírito, e eu louvo a Deus por isso. Então hoje eu peço que você fique atento, anote. Nós estamos gravando essas mensagens, mas eu peço que você não fique preso a um celular, a uma mensagem. Aproveite esse tempo, para que você possa absorver o máximo. E tudo que for dito aqui, nós vamos falar no contexto de igreja, lógico. Esse é o nosso propósito. O Ativo é para que a gente possa ter direcionamento, não só para o ano de 2025, mas também para essa nova temporada que Deus está nos dando como igreja. Então, fique atento, porém, tudo que for dito aqui, assimile também de uma forma que você possa aplicar na sua vida. Essa semana eu falava para um jovem que veio conversar comigo e eu disse para ele, olha, se você se dispor a servir, permitir-se ser discipulado, treinado, passar por todo o processo, e você desenvolver a sua vida dentro dessa comunidade, porque ele veio falar sobre o futuro, sobre, o projeto pessoal, e eu falei, se você se permitir, se desenvolver dentro dessa comunidade, e você aprender aqui
todos os princípios e valores da palavra de Deus que nós usamos para o dia a dia da igreja, mas você também entender que isso é para a vida toda, eu tenho convicção de que você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Esses dias eu ouvindo uma entrevista do Nicolas Ferreira, deputado federal, e ele contando justamente esse testemunho. Porque hoje todo mundo fala, o cara, sim, não tem do que dizer a respeito dele. Mas ele conta como a igreja, o ambiente de igreja, estar envolvido, foi fundamental para ele chegar onde ele está chegando. Ele conta que ele saía da faculdade e depois, 10 horas da noite, ele ia na sexta-feira para o ensaio da igreja, para poder tocar, eu acho que ele tocava bateria. E envolvido ali até o pescoço nesse processo. E ele falou que como isso foi fundamental para ele passar pelo processo da universidade, né? O aprendizado todo, o conhecimento teológico que ele recebeu. E hoje isso é fundamental para a vida dele. E não é só fundamental, é evidente. Nós temos muitos políticos que se dizem cristãos. Mas é inacreditável como é a diferença entre a vida dele e da grande maioria dos que se dizem cristãos. O cara exala Deus. Ele não apenas palestra num público de política, mas o cara ministra a palavra, inclusive prega em igreja hoje. É evidente, porque o cara tem vida de Deus. Mas ele fala como foi fundamental essa vida de igreja. Então, irmãos, Deus tem nos dado um tesouro. Que os pais tenham essa percepção. Por isso que a Bíblia diz, ensina o filho no caminho que deve andar. Todo pai deveria ser extremamente preocupado em educar os seus filhos nesse ambiente de igreja, para que lá na frente ele não se desvie. Todos nós temos que entender o poder de uma comunidade. Você acha que esse levante todo que nós vemos por aí sobre, não precisa de igreja, posso ser crente fora da igreja, não precisa de instituição, essa religiosidade toda, você acha que isso é natural? Isso é uma das coisas mais diabólicas que nós temos hoje. Principalmente com o advento da internet, isso é disseminado de uma forma assustadora. Mas você acha por quê? Porque o diabo sabe o poder de uma comunidade. Essa é a realidade. Um crente individualmente pode fazer alguma coisa, mas uma comunidade de crentes, ou seja, uma igreja, ela pode abalar o mundo. Então eu quero ler um texto das Escrituras que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Nesses dias, nós vamos nos aprofundar na cultura da nossa igreja. O que eu tenho percebido como pastor é que a igreja precisa entender o que é ser uma igreja. E quem é da comunidade Teleios precisa entender o que é ser Teleios. Então, nesses dias, eu não vou dizer nada novo. Pode ser que a grande parte aqui já tenha escutado de uma forma ou de outra, porque são coisas que eu o tempo todo estou falando. Mas eu entendi da parte de Deus que era necessário que nós tivéssemos um tempo juntos, e que nós pudéssemos falar isso, né, de uma forma massificada, para que todos possam ouvir. Esse aqui nada mais é do que o material que há praticamente 1 ano e meio nós estamos trabalhando com chamado curso Nossa Cultura, que é aquele que traz as pessoas para a membresia da igreja. Então, de uns 1 ano e meio para cá, 2 anos mais ou menos, nós criamos um material, e toda vez que tem um grupo de pessoas que quer se tornar membro da nossa comunidade, ele precisa passar por esse processo, para que aí no final ele decida se ele quer fazer parte mesmo dessa congregação, dessa igreja. Mas ele vai entender de fato
quem nós somos, o porquê que nós somos do jeito que nós somos. Porque o que eu tenho percebido também, e eu vou falar bastante disso, é que eu tenho percebido que tem pessoas que às vezes estão conosco, mas eles não entenderam como nós somos. E isso tem trazido também conflitos, e isso não é saudável para a igreja. Ninguém é obrigado a ficar, ninguém está amarrado. Porém, quando você faz parte de uma instituição, você precisa entender como que ela é. Vamos ler Atos capítulo 2, que para mim é a referência da igreja. No versículo 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio, no templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quero começar hoje fazendo algumas perguntas. Primeiro, você não precisa me responder, mas pensa, olhando para essa igreja, que começou há praticamente 2000 anos atrás. Por que uma igreja que começou de forma simples, em um ambiente nada amistoso, pelo menos os primeiros 300 anos, foram de perseguição, em alguns momentos, perseguições absurdas. Como a gente já ouviu falar sobre a maneira como os cristãos eram martirizados. Como que uma igreja que começou de forma simples, em um ambiente nada amistoso, e com pessoas comuns, essa igreja, ela permanece viva até hoje. Parou para pensar? 2000 anos se passaram, mudou-se épocas, governos, reis, passou por conflitos, perseguições, e até hoje, essa igreja continua inabalável. O que tinha nessa igreja? Que essa igreja era tão forte, que quando uma família, por algum motivo, tinha que sair da igreja ali, local, e ir para outra cidade, sabe o que acontecia? E aquela cidade não tinha igreja, aquele grupo não se desviava não, eles abriam outra igreja. E aí, por algum motivo, eles tinham que ir para outra cidade, eles deixavam essa igreja, plantavam a igreja, deixavam discípulos e abriam igrejas em outras cidades. E assim, o evangelho foi se expandindo, com perseguição, com dificuldades, com lutas. Mas o evangelho continuou firme. E até hoje, pouca coisa, se nós olharmos, mudou na essência. Eu não estou falando a prática. Eles não tinham templo, prédio, eles não tinham iluminação, não tinham microfone. Ok, aquela época era o que tinha. Mas o modelo mudou. Mas a essência não, continua a mesma. E se tem uma coisa que eu sou apaixonado é pela comunidade. Por isso que nós chamamos comunidade. Pastor, qual a diferença de comunidade para a igreja? Nenhuma. Mas eu gosto do som, da ideia da comunidade. De viver em comunidade. Que é exatamente o que essa igreja reflete. Essa ideia de um ambiente onde você tem segurança, onde você é edificado, onde você é abençoado. Agora, a resposta para essas perguntas que eu fiz, eu tenho. Por que essa igreja permanece viva até hoje? Primeiro, porque é uma palavra de Deus. Essa igreja não nasceu
da vontade humana, mas nasceu debaixo de uma palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que Deus determinou que é para fazer. Então eu creio nisso. Há uma palavra e por isso essa igreja permanece. Há também uma ação poderosa do próprio Espírito Santo, porque essa igreja, ela não anda desconectada com Deus. É como se Deus estivesse no céu e a igreja aqui, o grupo de homens e mulheres estivesse aqui tentando fazer alguma coisa. Não, percebe-se claramente, e não só no livro de Atos, mas na história da igreja, é que a igreja tem uma força motriz, que é o próprio Espírito Santo, que vai conduzindo, direcionando e trabalhando com a igreja e conduzindo a igreja. Então a igreja tinha uma palavra, tinha o poder do Espírito Santo. Porém, tem algo também, um elemento que a gente não pode ignorar. Que eu vou dizer que é a cultura da igreja. A cultura dessa igreja era poderosa, porque essa igreja, por mais que ela estivesse num ambiente completamente hostil, e quem participou aqui do ano passado das mensagens de Colossenses, lembra que eu batia muito nisso, que a cidade de Colossos era uma cidade idólatra, completamente entregue a circunstâncias completamente diversas ao cristianismo, mas a igreja se mantinha firme, santa e pura, sem receber influências internas, né? Mas ela se mantinha firme ali, santa e pura. Porque essa igreja, ela tinha uma cultura forte, e a cultura da igreja, ela faz com que as influências negativas não tenham poder maior do que a própria força da igreja. Quem está entendendo, diga amém. O que é a cultura? A cultura, ela é um conjunto de valores, crenças, normas e comportamentos que definem a forma como a igreja caminha. Então vocês vão me ouvir falar bastante, e esse é o nome que nós queremos utilizar justamente para isso. A cultura é uma força quase que invisível, mas ela que move a igreja por meio de seus valores, que são inegociáveis, que definem como que a igreja deve caminhar, quais são os parâmetros, suas crenças, porque nós cremos nisso, não importa o que aconteça, mas continuamos a crer, isso se chama crença. São as normas e comportamentos internos da igreja, e eu estou falando aqui a nível geral, tá? Não estou falando nem da igreja como da Telês ainda, que define como essa igreja é do jeito que é. A igreja, toda igreja, ela tem uma cultura. Por que a igreja é do jeito que é? Porque aquela igreja desenvolveu, com o passar dos anos, uma cultura. Uma cultura, ela não nasce do dia para a noite, mas ela é importante e fundamental para o avanço daquela igreja e para a permanência dessa igreja. Exemplo, por que a Assembleia de Deus é uma igreja tão influente em nossa nação? Não tem uma cidade no Brasil que não tem uma Assembleia de Deus. Aonde você vai encontrar uma Assembleia de Deus e um Banco Bradesco. Aonde você for, você vai encontrar Coca-Cola. Por que uma igreja que acabou de fazer, deve ter 110 anos agora, né? Foi isso, 2012. Ela conseguiu atingir um país que é um continente praticamente. Mais de 5.000 cidades. Não sei se você sabe disso. E em cada cidade praticamente tem, não é só uma não, Assembleia de Deus. Uma igreja tem uma cultura forte. Onde você vai, muda-se uma coisa ou outra, mas basicamente é um modelo. Isso é cultura. Não tem jeito. Quando nós olhamos para a igreja descrita no livro de Atos, nós percebemos que a sua cultura era poderosa. E isso que também fazia com que
ela avançasse sem perder a sua essência. Porque o desafio da igreja não é começar. Começar normalmente começa-se como no livro de Atos, cheio do Espírito Santo, todo mundo falando em línguas, todo mundo feliz da vida. Mas por que permanece? Aí entra a questão da cultura desenvolvida. A cultura de uma igreja ela é estabelecida por vários elementos. Exemplo, seus valores. Ou seja, uma igreja forte, uma instituição forte, ela precisa ter valores muito bem claros, definidos. Porque o valor que te dá parâmetro para definir a sua história, fazer as suas escolhas, para você se desenvolver, e olha, não estou falando como coach, mas pega essa ideia. Porque se você entender isso, e você aplicar isso dentro do seu casamento, quais são os valores inegociáveis dentro do seu casamento? Quais são os valores inegociáveis dentro da sua casa? Que você não abre mão. Você que tem um negócio, uma empresa, quais são os seus valores? Você não abre mão, porque eu tenho dito isso. Quem não tem valor tem preço. E aí qualquer coisa me compra. Por isso que tem coisas para nós que é valor. Santidade. Tem algumas coisas para nós que é inegociável. Por quê? Porque é isso que nos dá o parâmetro de como nós estamos seguindo e fazemos o que fazemos. São nossos valores, são princípios inegociáveis que nos orientam na tomada de decisões e comportamentos. Por isso que ter nossos valores definidos, e isso é de forma pessoal também. O dia que você encontrar alguém bem-sucedido em alguma área, seja qual for, se você conversar com ela uma coisa, você vai perceber, ela tem valores definidos. Aquilo é que norteia a vida dela. Eu conversei com um empresário, e ele tem um bom negócio, e veio uma empresa querer comprar a empresa dele. E o valor era tipo assim: você, seus filhos, seus netos, não precisa mais trabalhar. O cara não vendeu. Aí eu perguntei para ele, por que você não vendeu? Ele falou, porque a empresa que queria me comprar era uma empresa que ela tem agropecuária, e como eu sou contra comer carne, matar bicho, eu também não vendo para eles. Aí você pode falar assim, isso é uma besteira. Princípio, valor. É o que definiu a escolha dele. Não foi um valor monetário, mas foi um valor que é muito maior do que dinheiro, para ele. Pode ser que para você não, mas para ele era. Aí veio uma outra empresa. Foi, por que você não vendeu? Chinesa, não vendo. Se for para vender, vou vender para alguém do Brasil, para produzir riqueza no Brasil, não para levar o dinheiro embora. Princípio. Meu papel como brasileiro é que tenha riqueza no Brasil e não fora. Princípio. Posso dar um exemplo que pode chocar muita gente? Até o PCC tem valor. Pode não ser contrário, pode ser contrário, em nome de Jesus é. Espero que você não seja favorável. Mas eles têm princípios estabelecidos. Eles não negociam. Saiu do eixo, Tramontina, passa a faca. Princípio.
Você que é jovem, solteiro, tenha princípios e valores definidos sobre a sua santidade. Sabe por quê? Porque o dia que alguém se oferecer e você tiver com muita vontade, a força para você vencer isso não vai ser a sua carne, vai ser seus valores. Opa! Não. Vou casar certinho, bonitinho, zeradinho. É o teste. Quantos estão entendendo? Diga amém. E isso, querido, serve para a igreja. Isso serve para a família. Há valores que são inegociáveis. Exemplo, na minha casa a gente tem um valor que é inegociável. Isso aí é mérito da minha esposa, exclusivamente dela. Não se come fora da mesa. Não existe isso. Não tem esse negócio de pegar o prato para a sala, para o quarto. Não vai acontecer. A gente nem discute. Porque eu vim de uma família que não tinha mesa. Quando eu casei, foi uma luta. E ela, não, nós vamos comer na mesa, vamos comer na mesa, comer na mesa, sem televisão, vamos comer na mesa. Brigou até que eu acostumei a aprender a comer na mesa. Isso é um princípio inegociável. Não adianta. Esse é um valor. Quando estão entendendo, diga amém. Você serve para o seu casamento. São princípios. Não abra mão. Para a sua empresa. Você aí que está empreendendo ou em busca de um negócio, quais são os valores? Toda empresa de sucesso é uma empresa de sucesso, em grande parte pelos valores que ela tem. Muito claro. Só que é um valor absoluto. Eu sempre comento porque eu acho que o testemunho da Forte Leve é um exemplo. Está lá, na declaração deles, de missão, adorar a Deus acima de todas as coisas, ter um culto por semana em nossa empresa. Eles não abrem mão disso. Não abre mão. A empresa não é feita de crente. O dono é crente. Mas a diretoria não é. E eu, inclusive, no ano passado, me chamaram de novo para fazer parte lá do evento deles. Eu fui lá participar, conheci o proprietário, bati papo com ele. Ele mesmo me contou, olha o que é princípio. Ele falou que anos atrás ele montou uma empresa, ele contando testemunho para mim. E os outros pastores estavam juntos. Ele falou, rapaz, montei uma empresa deu lucro, só que a gente tinha um princípio. Seguinte, dízimo e culto. Não abro mão disso. Dízimo e culto. Não abro mão da empresa, não é do prolabore dele não. A empresa, veio uma empresa fazer negócio com ele, comprou uma parte da empresa, mas ele colocou, eu não abro mão disso e disso. A empresa falou, beleza. Só que essa empresa cresceu e aquela empresa que tinha comprado uma parte, chegou nele e falou assim, ofereceu um valorzão para ele vender a empresa toda. Ele falou, tá bom, eu vendo. Quando os caras assumiram, o que eles tiraram? Os 2 princípios que ele definiu a empresa. Ele falou, a empresa fez assim, Anos depois eles vieram atrás dele oferecer para ele comprar, por um preço assim que foi. Sabe o que ele fez? Você fala assim, ele comprou. Ele falou, fui orar. Ele falou, não faço nada antes de Deus falar comigo. E ele falou que ele estava precisando, ele orando e não tinha uma resposta de Deus, e isso e aquilo, ele falou, e os caras pressionando, e aí vai fechar o contrato, e toda a situação envolvida, não estou falando de milhões. Ele falou assim, não posso dar resposta enquanto eu não tiver uma resposta. E ele falou que um dia ele entrou no quarto dele e falou, Deus, por favor, fala comigo. Ele falou, e ele até brincou com a gente, falou, pastor, eu não faço isso, mas nesse dia eu tive que fazer. Ele falou, peguei uma Bíblia e abri, e deu um texto, na hora que deu o texto, Deus falou com ele naquele texto, que não era para ele voltar em situações antigas. E ele na hora falou, rejeito a compra.
valor. Você está entendendo? Como é importante estabelecer isso? Quem está entendendo, diga amém. Para construir uma cultura forte, é necessário 3 elementos. Ou seja, todos nós precisamos estabelecer uma cultura numa igreja, numa instituição qual seja, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família. Há 3 coisas importantes que precisamos ter. Primeiro, uma cultura forte é feita de uma visão. Hoje não vou adentrar muito nessa questão, porque domingo eu vou falar somente sobre isso. Não falte domingo. Mas o que é uma visão? Bill Hybels diz que a visão é a imagem de um futuro desejável. Tudo que Deus começa, se você olhar as Escrituras, tudo que Deus faz por meio de uma visão. Deus dá uma visão a homens. E por meio de uma visão, Deus começa a estabelecer um propósito. Por isso que ter uma visão é fundamental. Porque tem pessoas que se sentem perdidas, sem direção, apáticas. Parece que a vida está sem graça, porque no fundo ela está sem perspectiva, ela está sem visão. Pergunta para qualquer pessoa que está passando por um processo de depressão, que ela vai te explicar que o que é uma das coisas, umas consequências da depressão. Falta de visão, você perde perspectiva. Não vejo mais perspectiva. Não consigo enxergar um futuro bom, eu não consigo enxergar nada de bom lá na frente. E a pessoa chega a um ponto dela concluir que a melhor coisa é ela tirar a vida dela porque não serve para mais nada. Ela não tem perspectiva de onde chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela história de que de graça até ônibus errado é mentira. Você pegaria um ônibus errado ou sem saber para onde ele vai? Vale a pena? Sim ou não? Você colocaria sua família, seu destino, em um lugar que não sabe para onde vai? Rodrigo, posso te contar a história? Veio no colo hoje, Rodrigo, essa situação. Eu estou saindo aqui do perto da igreja, indo embora para casa agora no final da tarde, eu vejo de longe. Eu conheço aquele rapaz, é o Rodrigo. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Pastor, eu estou aqui andando, não sei de onde, até o centro, porque eu peguei o ônibus errado na empresa, estava tão preocupado olhando o celular, entrei no ônibus errado, ele foi para outro lugar. Agora eu estou tendo que andar tudo até o centro. Então entra aí que eu já poupo uma parte do seu caminho. Se a gente está desapercebido, você entra no lugar, você vai parar aonde você não queria. Você vai gastar tempo e energia para tentar retomar a rota por conta de ter entrado num ônibus errado. Quando eu disse que tudo começa com uma visão, perceba na Bíblia, Abraão está lá numa terra e Deus fala para ele, vai para a terra onde te mostra. Deus dá uma visão a respeito disso. E se você olhar a história de Abraão, perceba que Deus trabalha muito a questão da visão dele. No momento em que ele está ali desconsolado, que ele não vê as coisas, porque é fato, às vezes Deus fala conosco, mas às vezes do dia que Deus fala até o cumprimento, demora. No caso de Abraão, 25 anos. Mas aí no meio do caminho, desanimado, o que Deus faz? Sai da tenda, olha para as estrelas, olha para isso, olha para aquilo, porque aonde você vê, é o que Deus vai fazer, ou seja, Deus trabalhando a visão. Ele não tinha um filho, mas Deus já estava trabalhando a visão dele para isso. Quando Deus vem e fala com Moisés, o que Deus dá? Uma visão da sarça ardendo e uma visão do futuro daquele povo. E se você olhar a vida de Moisés, quando ele sai do Egito, Deus começa a trabalhar muito essa questão de visão. Porque ele está no meio de um deserto, mas Deus estava falando, tem uma terra prometida, mas antes de você chegar, enxerga ela. A visão tem esse poder de fazer a gente visualizar aquilo que ainda não aconteceu, porque na verdade é a visão que nos move. Nós temos José do Egito.
Ele tem um sonho, ele tem uma visão. Olha, ele está aqui, um menino novo, numa situação, e Deus fala com ele numa visão, e ele chega até e fala, olha, eu vi Deus fazendo isso, eu vi Deus fazendo aquilo. E o pessoal fala, tá de brincadeira, quem é você, rapaz? Quem você pensa que é? E provavelmente o que sustentou a vida de José foi isso, porque o que nos sustenta é a visão que Deus nos dá. Quantas vezes eu oro em cima daquilo que Deus me mostrou e ainda não aconteceu, e eu falo, Deus, o que me sustenta é isso. Por isso que Paulo também trabalha muito essa questão, e ele fala, não olhe para o que vejo, mas o que eu não vejo. Porque o que eu vejo é temporal, mas o que eu não vejo é eterno. Por isso que Paulo escreve, não ando pelo que vejo, mas ando pelo que creio. Existe uma visão de fé. Abacuque, lá no texto de Abacuque, ele fala, olha, ele está angustiado, indignado com a circunstância, e ele fala, eu vou ficar firme orando até que Deus me dê uma palavra. Aí a Bíblia diz que Deus vem e fala com ele, fala, escreve a visão. O ministério de Isaías começa com uma visão, Deus abrindo os céus e mostrando algo. Isaías não é mais o mesmo depois da visão, então nós precisamos entender o poder de uma visão. A visão, ela te dá clareza de propósito. Se você está aqui nesses dias e você tem sentido que a sua vida está sem propósito, na verdade, o que Deus está trazendo é o seguinte, Ele quer te dar uma visão, porque a pergunta que eu faço é, qual a visão de Deus para a tua vida? Um casamento, quando ele entra em declínio, ele entra em declínio porque ele perdeu a visão. Porque quando um casal vai casar, ele casa porque ele tem uma visão de um futuro desejável. Você fica ali sonhando. Quem é casado e lembra como que era antes, quando você, ali no período de noivado, você sonhava, você olhava e você já visualizava, você falava que era assim, vai ser assado daquele jeito. E isso te moveu. Quem tem visão precisa também lidar com as decepções, porque decepções e frustrações nos cegam. Por isso que nesses dias o Senhor vai renovar a nossa visão. Pode ser que você já tenha uma visão de Deus para a tua vida, mas às vezes você tem passado por tanta situação que você perdeu a capacidade de enxergar. Como Paulo, no caminho de Damasco, fica cego. Perceba que Deus trabalha a visão de Paulo, pois vai lá, oram por ele, a cegueira sai. E aí ele começa a ter uma percepção diferenciada. Por quê? Porque é nisso que nós precisamos nesses dias. Que esses dias seja como a oração de Ananias, que orou por Paulo e caiu escama dos seus olhos e ele passou a ver. Que Deus abra a sua visão nesses dias. Que Deus te dê uma visão clara daquilo que Ele tem para a sua vida. É a visão que nos move. É como a construção de um prédio. Quando você chega no empreendimento imobiliário, normalmente um prédio, só tem um pedaço de terra. Mas o que eles colocam lá na frente, ou lá no lugar que vai vender? Eles colocam um projeto. Às vezes é uma maquete, desse tamanhozinho. Ou às vezes é um desenho, uma placa. E quando você olha aquilo, ele está mostrando e apontando, te dando uma visão. Por isso que você entra numa dívida. Por isso que você compra. Por que você compra algo que vai ficar pronto daqui 3, 4 anos? Mas você visualizou antes e aquilo moveu você. Aquilo decidiu como que você faria. Ajudou na sua decisão. Aquilo te empolgou. Agora se você chega ali, parece que vai construir algo aqui na frente do prédio da igreja. Estão pronto, preparando ali. Mas aí chega lá, vê 2 pessoas sentadas numa mesa e ele começa a falar, não, vai ter um apartamento aqui, vai ser assim, sabe? Mas ele não te mostra nada, você não compra. Porque você compra uma visão, você compra um projeto. Como é importante ter visão. Quem está entendendo, diga amém. Quero te fazer uma pergunta. Qual é a visão de Deus para a tua vida?
a visão de Deus para esse ano? Ou para daqui os próximos 5 anos? 10 anos? Qual a visão de Deus para a sua família? Qual a visão de Deus para o seu casamento? Para os seus negócios? Agora eu quero fazer outra pergunta. Você conhece a visão da comunidade Teleios? Você colocou a tua vida nesse lugar. É como um avião. Nós vamos decolar. Só que aí você não sabe para onde vai. Você fala, eu gostei. Eu gostei do copiloto, eu gostei da estética. Se você entrar aqui por causa disso, o que vai acontecer com você? Vai chegar uma hora que você vai falar assim... Então você precisa entender qual é a visão da nossa igreja. Existe uma frase que sintetiza isso. E nós estamos preparando uma arte, nós vamos colocar um painel ali na entrada. Para deixar claro, como em Abacuque, escreve a visão. Escreve de uma forma para que quem passa, leia e entenda. A visão está aí? Ser uma comunidade de discípulos de Cristo, que tem como estilo de vida amar e servir e que se reúne no templo e nas casas, ensinando a cada um para apresentarmos todo homem perfeito, teleios em Cristo. Essa frase, ela sintetiza tudo que Deus tem construído em nossos corações nesses últimos anos. Essa frase ela não é uma frase de efeito, uma frase solta, bonita, bem colocada. Mas essa frase, ela sintetiza exatamente aquilo que Deus tem nos dado nesses últimos anos. Então deixa eu fazer um apurado rapidinho, só para você entender o que está acontecendo. Eu estou envolvido diretamente com a igreja, agora em março, dia 1º de março, vai fazer 25 anos em que eu coloquei a minha carteira de trabalho no altar. Eu ainda não era pastor, era um auxiliar, estava ali, um discípulo. E há 22 anos eu sou pastor de igreja local, sempre. Nesses anos, pude estudar no seminário, fazer minha formação. Também tenho uma formação agora, ano passado, em gestão, que é uma área que eu gosto bastante. Toda essa experiência de lidar com igrejas e modelos de igreja. Por isso que eu estou o tempo todo falando, eu converso com o pastor, porque eu também gosto de entender modelos de igreja. Amo estudar a igreja, de conhecer, entender em relação a isso. Nós viemos trabalhando algumas reestruturações internas e nesses últimos 18 meses, mais ou menos, o Senhor vem construindo algo e a gente vem orando nesse sentido para perceber da parte de Deus e entender, como estabelecer nessa nova temporada um projeto. É a mesma igreja de 16 anos atrás? Princípios e valores são inegociáveis, modelos mudam. E nós fomos amadurecendo, aprendendo com os erros, ajustando, melhorando. E hoje nos encontramos exatamente nesse momento. Onde eu entendo por necessidade que é importante ter essa conversa com a igreja. Porque se você não entender isso, nós vamos ter problema. Ou vai ter frustração, decepção, ou isso aqui precisa entender. Quem está entendendo, diga amém. Estou olhando vocês com uma carinha para mim, mas... tem muita coisa para ser dita, hoje eu não vou conseguir falar tudo. Mas essa frase, ela
é exatamente a sintetização de toda essa história. De sentarmos, avaliarmos e falar, olha, de buscarmos a parte de Deus, entendermos que, bom, ser igreja é isso, segundo as Escrituras, e você tem que avaliar também a sua identidade local. E por meio disso nós concluímos isso. E Deus tem nos dado uma visão, ou fortalecido essa visão do nosso coração. Paulo diz lá em Atos capítulo, deixa eu lembrar aqui, 26, 19. Paulo, quando ele está sendo questionado pelo rei Agripa, e ele está sendo colocado em xeque em relação a tudo que tem acontecido, ele fala, olha, ele prega para o rei e ele fala, eu não fui desobediente à visão celestial que Deus me deu. É a visão que te direciona. A visão, ela te move. Por isso que na visão nós declaramos que nós queremos ser uma comunidade de discípulos de Cristo. Nós não queremos ser um ajuntamento de gente que na verdade é mais um consumidor gospel, que está mais à procura de um produto, uma boa palavra, um produto que traga conforto ao meu coração, e eu que não preciso me envolver nada, eu apenas frequento, participo e tá bom. Não. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos de Cristo, que tem como estilo de vida amar e servir. Não é apenas nos encontrarmos aos domingos, mas é praticarmos isso, que é um desafio. Tanto amar como servir. Porque tem dia que eu quero amar muito, mas tem dia que eu não estou querendo amar tanto. Mas é isso que me norteia. Deus me chamou para amar e para servir. Tem dia que eu estou empolgado para servir, mas tem dia também que eu não estou com muita vontade, ou uma época. Mas Deus me chamou para isso. Que se reúne no templo e nas casas. Nós fizemos questão de colocar isso para deixar claro que nós somos uma igreja em célula, ou seja, nós temos a reunião maior, que é dos irmãos, que é domingo, ou outras reuniões que sejam necessárias, mas nós não abrimos mão das reuniões nas casas. Há um poder nas reuniões nas casas, nas células. Nós amamos isso. É nosso jeito de ser igreja. E que nós ensinamos a cada um, por isso que o ensino para nós é algo importante. Nós gastamos tempo ensinando. Nosso desejo é ensinar e não entreter. Há muita igreja hoje que está querendo entreter. Então ela faz muita coisa, mas está entretendo, mas não traz conhecimento, não traz estrutura bíblica. Por isso que nós vivemos uma geração de crentes fracos, sem conhecimento de Bíblia, sem entendimento das verdades das Escrituras Sagradas, que ao mesmo tempo que está rebolando num show funk, está cantando uma música gospel, e acha que isso é normal. Na verdade, não foi ensinada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ide e pregai e fazei discípulos e ensinai. É uma ordem. Por isso que o tempo todo estamos aqui, vamos ensinar. Quem lida comigo sabe disso. Quando vem e apresenta um problema, a gente fala, nós precisamos ensinar a respeito disso. Não tem outro jeito. É a maneira bíblica. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. É ensinar o tempo todo, discipular, treinar, fazer isso o tempo todo, insistindo, persistindo. Ah, mas eu vou ter que falar quantas vezes? Um monte. Por isso que eu disse que o que eu estou falando não é nada novo para a maioria. Mas como Paulo disse, eu preciso falar mais e mais vezes para que vocês aprendam. Porque às vezes a gente está muito preocupado com novidade. E às vezes a gente não faz aquilo que é para fazer, o que Deus nos chamou para fazer. E nós queremos apresentar todo homem perfeito
Aqui essa frase foi tirada exatamente do versículo de Colossenses capítulo 1, versículo 28, que é o propósito de Deus para que nos tornamos teleios. Amanhã eu vou falar sobre isso. O primeiro elemento para uma cultura forte, uma visão. Segundo elemento, missão. A missão é como nós fazemos. Se a visão é a imagem de um futuro desejável, agora fazendo paralelo com a construção do prédio, não tem nada, mas você tem uma visão do projeto, como vai ficar. A missão é como nós vamos construir esse negócio. Qual é o caminho? Quais são os parâmetros que nós vamos construir? Então nós temos uma visão e automaticamente também, porque visão sem missão é uma utopia. Ah, eu quero fazer isso, acho lindo isso. Tá bom, como que você vai construir isso? Ah, não sei, estou apenas orando. Então, vai viver na utopia. Tem que estar claro. Tem que ter um projeto. Mas o projeto tem que ter uma execução. Por que trazendo isso para o dia a dia? Por que tem casais que estão entrando em colapso? E começou bem, começou com visão, sonhando, projetando, mas aí, com o tempo foi perdendo a visão e principalmente não tem capacidade de gerar uma missão, ou seja, não sabe nem como fazer. Acho que a coisa vai acontecer do nada. Não é assim que funciona. E qual é a nossa missão? Pode colocar. É gerar. Repita comigo. Gerar. Diga comigo. Equipar. Amém. Discípulos com caráter de Cristo que tenham o coração disposto a servir. Repita comigo. Servir. Diga comigo. Manifestar. Amém. O reino de Deus para abençoar essa geração. Então, como que nós vamos cumprir nossa visão? Primeira coisa, nós vamos gerar. Gerar aponta para o evangelismo. O gerar aponta para nós conquistarmos vidas para Jesus. Para que Deus nos chamou? E nós vamos falar agora, nós vamos falar amanhã, nós vamos falar domingo, nós vamos falar no jejum e nós vamos falar o tempo todo. Deus nos chamou para gerar. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas, coloca o homem e a mulher, estabelece eles no Éden, o que diz? Vai lá e multiplique-se, gerem. Não é para vocês ficar olhando o teto, não, é para vocês fazer filho. É para vocês gerarem. Não é para ficar ocioso. Não é para ficar entretido com a vaca, com o boi, não. É para gerar. Não perca tempo com isso, gera, manifesta. E como que você manifesta? Gerando e multiplicando. Quando Jesus vem e estabelece a igreja, Ele está para ir para a glória. Ele ressuscitou, Ele dá uma ordem. É a grande comissão. Sabe, queridos, eu acho que um dos grandes problemas de entendimento da igreja atual é que a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Às vezes nós achamos que fazer coisas para Deus é o que Deus quer. Então eu vou tocar, eu vou cantar, sei lá, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dar comida para os pobres. Ok, mas Deus não mandou fazer nada disso. A igreja prevaleceu 2000 anos sem um monte de coisa. Sem ministério de dança, sem ministério de um monte de coisa. Não estou desqualificando nada disso, entenda isso. Só que a igreja permaneceu porque havia um grupo de homens e mulheres que entenderam o ide. Ide e fazei discípulos. É a multiplicação. A gente tem que estar focado nisso. Fazer discípulos. O gerar aponta justamente isso para cumprir a grande comissão. E como que nós fazemos isso por meio da igreja? Nós fazemos isso por meio de evangelismo mesmo. Todo crente precisa pregar e evangelizar. Qual foi, hoje eu vou falar com boca cheia, qual foi a última vez que você falou, pregou o evangelho e a pessoa aceitou Jesus?
Hoje, pela graça de Deus, eu fui fazer uma visita no hospital. E 2 pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu voltei hoje, depois do almoço, eu passei lá, fui lá, e eu fui e falei, Deus. Fui lá, preguei, mas eu preguei, não é que eu quero aceitar Jesus, não. Preguei assim, vou falar uma notícia ruim para você. A pessoa está acamada no hospital e quer ouvir notícia ruim. Falei, agora tem uma notícia ruim. Notícia ruim é que o pecado faz isso, nos leva para o inferno. Sem o pecado nós estamos sem Deus. E babá, a pessoa abriu uns olhos. Eu falei, mas agora tem uma boa notícia para te dar. O Evangelho. Preguei. Quer aceitar Jesus? Quero. A moça do meu lado, olhando para a minha cara, eu falei, você também quer? Ela falou, claro que eu quero. Entrega a tua vida, orei. Glória a Deus. Mas você percebe, principalmente os crentes mais antigos, que a gente perde a capacidade de evangelizar. A gente acha que isso é coisa dos outros, mas não é mais nossa responsabilidade. Gerar. Pregar para o seu vizinho, pregar para o seu parente, pregar para aquela pessoa que trabalha próximo de você. Para criança, para adultos, jovens. Todo mundo precisa ouvir sobre Jesus. O que a gente está fazendo? Você faz isso por meio dos relacionamentos. A melhor maneira para evangelizar é relacionamento. Vocês não percebem? Vou trazer um pregador. Às vezes a gente faz isso, mas não é uma prática comum nossa. Por quê? Porque eu entendo que a melhor maneira de evangelizar é relacionamento. Até porque às vezes não tem um Billy Graham à disposição. Às vezes a gente quer trazer alguém, terceirizar isso, falar, vai lá, prega. Não, mas a gente também não prega. Nós precisamos ser firmes nisso. Por meio da célula, irmãos, a célula é um ambiente propício para isso. Tem muita gente que às vezes você fala para ela assim, vamos na igreja. Ela não quer igreja, a cabeça dela é que igreja. Se ela vai lá, vão pedir dinheiro, vão expulsar demônio, vão fazer um monte de coisa. Ela não quer igreja. Às vezes não quer por um monte de motivos. Esses dias uma pessoa que faz academia comigo fala assim, ô Ricardo, eu quero ir na sua igreja. Eu falei, pois bem, vamos. Que hora que é o culto? Eu falei, 9 da manhã. Ele falou, aí você me quebra. Domingo de manhã, 9 horas, não sai de casa. Falei, preciso abrir o culto da noite de novo. Pensando nele. Preciso dar um jeito. Mas a célula não. Vamos lá na célula, na quarta, na quinta, no sábado, seja quando for. É um grupo, é uma reunião. As pessoas estão sedentas por isso. E prega. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos o culto, nós vamos ter encontro com Deus agora em março, um dia só, mas nós vamos ter um grande mover no nosso encontro com Deus, e vai ser um encontrão, porque vai ser encontro de adultos, jovens e crianças ao mesmo tempo, na mesma hora. Os pais vão trazer aqui os filhos, as crianças vão estar passando pelo encontro, os pais nos encontram e a gente vai estar no mover poderoso em nome de Jesus. Quem está comigo nessa? Vai ser um grande encontro. Sabe? Gerar é isso. Gerar é estar preocupado com vidas. Sabe, irmão? Tem umas coisas que a gente começa a passar na igreja que às vezes me deixa nervoso. Como tem, irmão, como tem problema com crente velho. Está dando mais trabalho do que crente novo. Parece aquelas casas onde o bebê dorme o dia todo, é tranquilo, não reclama. Mas os adolescentes, meu Deus do céu, não para. Às vezes na igreja é assim que eu me sinto, irmão. Crente velho dando problema, enchendo o saco, sabe? Criando problema, confusão, achando pelo em ovo. Mas, cara, é inacreditável. Eu vou falar uma coisa real. Quando você olha, eu olho para isso, eu vejo, sabe o que está faltando? Perdeu a essência de gerar. Quando a pessoa se torna infértil espiritualmente, ela começa a dar trabalho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, a Bíblia não mente, a Bíblia diz, quem não ajunta, espalha. Se você não estiver ajudando a ganhar, você está ajudando a desmontar.
Irmão, pelo amor de Deus, você precisa, principalmente os crentes velhos da nossa igreja aqui, você precisa ser a solução e não o problema. Deixa o problema para os pequenininhos. Pequenininho, a gente está preparado para problema com pequeno. Criança pequena, você não sofre. Criança pequena dá trabalho? Dá. Chora de noite, tem que trocar a fralda suja, tem que dar de comer. Ela come, você põe a comida para dentro, ela coloca para fora, dá febre, isso e aquilo, não para. Estava falando com a Gil, esposa do Ney, né, com o netinho ali. Eu parei e falei, esse menino não para não. Ela falou, pastor, é o dia todo dia, o menino, até na hora de dormir, parece que quase tem que amarrar ele na cama. Mas pergunta se eles estão tristes, chorando. Oh, meu Deus do céu, esse menino. Não é vô, né? Tia, os pais, fica todo mundo ali. Ah, você está preparado? Criança, fez cocô, o que você faz? Você puxa a fralda, limpa, às vezes suja o dedo, você vai lá. Você não liga, não fica. Oh. Depois de um tempo, você é jovem, fala, ai que nojo, não vai acontecer comigo. Vai ter cocô até no seu cabelo, às vezes você passa aqui, chega em casa. Você não liga. Agora vai fazer isso com adulto. Você vai limpar cocô de adulto? Não limpa. Não. Se vira aí. Estou aí, ó, se resolve. Então, irmão, fala para a pessoa do seu lado, seja a solução, não o problema. Fala comigo, gerar. Fala agora, equipar. Equipar nos mostra a responsabilidade de consolidar esse novo crente e ajudá-lo nessa primeira fase da vida. Irmão, nós precisamos ter a consciência e responsabilidade. Nós queremos ganhar vidas, mas elas não vão se desenvolver sozinhas. Nós precisamos cuidar desse povo. E quem é que cuida? O mais velho. Então nós precisamos ter essa consciência que esse novo nascido aí, esse crente novo, ele está cheio de dificuldade, cheio de perguntas. E o que a gente precisa? Vamos mandar ele para o culto de domingo? Deixa eu te falar uma coisa, uma pesquisa, tá? Uma pessoa que só frequenta o culto de domingo, ela é considerada madura com 25 anos de igreja. Se aguentar, porque normalmente não aguenta. Nós precisamos consolidar, estruturar a fé dela, cuidar dela, ajudar ela. Ali, naquela primeira fase. E como que você faz isso aqui dentro da igreja? Discipulando, acompanhando, ajudando. Levando, né, para o curso de nossa cultura, curso de batismo. Participando, olha, você precisa ir na célula, você precisa ir no culto, por quê? Porque isso aqui é importante, vai te dar estrutura, a célula te dá um tipo de estrutura, o culto te dá outra estrutura, e você vai se estruturando na fé, ficando firme. Aí chega uma hora que consegue sozinho, mas precisa dessa primeira fase. Agora, como tem gente que ignora isso, irmãos, nós queremos ganhar, e eu creio que esse ano nós vamos estabelecer alvos para a célula, nós vamos ganhar muitas vezes para Jesus, mas nós precisamos cuidar dela. Nós não podemos pegar um bebezinho, colocar lá e achar que ele vai comer sozinho, se virar sozinho. Não vai, ele precisa de acompanhamento. Diga comigo, gerar, equipar, diga agora, manifestar. Perdão, é servir. Agora esse crente é consolidado. Porque a vida cristã é um processo. No último domingo do jejum, vou falar só sobre servir, mas nós vamos entender uma coisa. A vida cristã é um processo. Perceba, textos como conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É processo, não é conheça. Você conhece hoje, você conhece pouco amanhã, você vai caminhando, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai escorregando, você levanta, você aprende e assim por diante. A igreja, o que é o discipulado de Jesus? É um processo. Ele vem até a Galileia, pega os caras aqui, fala, anda comigo, discipula, e agora o que ele faz? Faz vocês. Os caras começam a fazer, aí o que os caras fazem? Gera, põe outro, e a igreja avança. Quando você quebra isso,
você impede o avanço da igreja. Quero fazer uma pergunta para você. Não é uma ameaça, não é só uma pergunta. Você quer ter isso na sua conta? Quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar assim: servo bom e fiel. Eu te dei aquilo e você multiplicou, entra. Mas você que eu dei, você não fez nada? Estou falando que você vai perder salvação, porque ninguém perde salvação porque não discipula. Mas eu estou dizendo o seguinte: o que nós vamos apresentar diante do Senhor? Quais são os nossos frutos? Por isso que nós somos tão firmes nisso. E por isso que eu, como pastor, pego pesado com vocês. Sabe por quê? Porque o meu fruto é o fruto de vocês. A minha alegria é os irmãos dando fruto. João 15,16. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Mas não só escolhi, eu vos nomeei. E não só nomeei, mas eu estou dizendo, vá e dá fruto a fim de que o seu fruto permaneça. E acontece na nossa igreja justamente isso. Passou pela primeira fase, vai para a escola bíblica, participa das células, mais discipulado, se dispõe a ser treinado para ser líder em treinamento, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Eu esqueci, eu ia trazer, mas eu preciso ser rápido. Tenho 5 minutos para terminar. Vou terminar na hora. Eu aprendi algo, e isso pode ser uma grande dica para você. Eu treino Krav Maga. E o Krav Maga, todos os golpes, tudo é falado em hebraico. E é muito difícil para mim. Principalmente porque o professor fala e eu fico tentando decorar. E ele faz a gente ficar repetindo. Só que nesse aspecto eu não sou tão bom para decorar. E eu sempre fui, confesso a vocês, que nesse aspecto muito relaxado. Aí chegou um dia o professor falou assim: Ricardo, você que vai dar o aquecimento. Na hora que eu cheguei lá na frente daquela classe toda, e tinha que falar os nomes, eu não sabia os nomes, meu Deus, que vergonha que eu passei. Minha mulher só ria de mim, mas ela me ajudou. Todo mundo dava risada, eu falei assim: agora, qual que é aquele golpe? Eu sabia o golpe, eu sabia a situação, mas eu não sabia o nome. Aí eu recebi, fui graduado. E aí o professor falou assim: agora, meu filho, nessa faixa para cima agora é o seguinte. O negócio vai acontecer para você. E ele falou: Ricardo, eu preciso de você, porque agora você se torna uma referência aqui dentro. Rapaz, isso trouxe um senso que eu comecei a decorar e ficar preocupado. Não consegui muita coisa não, mas estou assim, ó. Falei para ele, porque eu sou bom se eu ver, eu decoro, mas se eu ouvir, não sou bom. Eu falei para ele: põe num quadro aqui, ele, vamos escrever, eu estou tendo que memorizar desse jeito. Mas o que eu aprendi com isso? Que a nossa curva de aprendizado, ela funciona justamente isso. Você sobe e você aprende. Porém, tem um momento aqui que você não consegue mais subir nessa curva. Se você ficar só aprendendo. Você pode aprender, você pode virar PhD, doutor. Você vai ficar aqui, você pode ser um cientista da NASA, você vai aprender, você vai ficar só aqui. Agora, quando que essa curva muda? Porque normalmente, mesmo que você continue a aprender, ou você fica aqui, ou pior, você começa um processo de declínio por relaxamento. Porque você não tem compromisso com nada e com ninguém. Por isso que tem gente que vai até um certo ponto, daqui a pouco ela declina. Está pegando o código aí, irmão? Aonde que essa curva você pode dar um pulo aqui? Quando você passa a não só aprender, mas aquilo que você aprende, você começa a ensinar. E aí você começa a ter um salto de qualidade, de capacidade. E assim é o discipulado. Se você ficar só sentado no banco, você pode participar de todos os cursos, todas as conferências, você pode ir até na conferência do SBT lá, irmão. Quero te dizer uma coisa, a sua vida vai ser uma mesmice. Vai por mim. Eu tenho mais tempo dentro de igreja do que fora agora. Mudou o jogo por causa da minha idade e o tempo que eu tenho. Eu tenho mais tempo dentro de igreja.
Vai por mim, vi muita coisa. E é batata, como dizia minha mãe. Se você continuar se negando a servir, a aprender, a ajudar outros, eu quero te dizer uma coisa, a probabilidade de você entrar em decadência espiritual é muito grande, por isso que tem muito desviado hoje. Todo mundo que caminha por esse caminho, faz uma análise, é que parou de querer ensinar. Ah não, quero não, chega. Quero só ficar aqui, aí, não, eu vou para a conferência, porque eu vou tal, irmão, deixa eu falar uma coisa, perca tempo com isso não. Sabe onde você mais aprende? Não é quando você fica sentado vendo gente famosa pregando, pagando caro, não. É bom, mas o tempo todo não adianta. Sabe quando você mais aprende? Quando você tem que ensinar. Porque quando você ensina, você se prepara. E quando você ensina, você erra. E quando você erra, você aprende. Quantos estão pegando aqui? Você está entendendo como o seu desenvolvimento? Agora você fala, não quero, chega. E aí por último, repita comigo. Gerar. Equipar, servir, e agora fala manifestar. Aí o propósito de Deus é a nossa frutificação. Deus nos chamou para dar frutos, e é frutos no plural. Deus nos chamou para cumprir a grande comissão. É mais ou menos assim, é a jornada de todo membro. Todo membro da comunidade Telês precisa passar por isso. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você não passar por isso, eu vou te dizer o seu futuro aqui, não sou profeta. Mas estou dizendo o seu futuro. Você foi ganho para Jesus. Gerei. Agora, você equipado. Estou ali participando, aprendendo, me dispondo. A aprender ali, dar os primeiros passos. Aí eu venho para cá, servindo, que se diz sentido? De eu querer ir um pouco além, eu querer agora começar a ir um pouco mais profundo, fazer curso de teologia, me envolver mais com as coisas. Em quarto, manifestar o reino, ou seja, agora eu sou aquele que vai gerar outros e colocar outros no caminho. Deixa eu te falar o seu futuro, não estou profetizando não. Anota, por favor, e me fala isso daqui 1 ano, 3 anos, 4 anos. Ou você desvia, ou você vai se tornar um crente apático, ou você vai chegar a uma conclusão, eu vou ficar sendo um crente consumidor de coisa gospel, só fica indo atrás de conferência, indo atrás de pregador famoso, mas no fundo, não frutifica. Nesses 25 anos eu posso te dizer, o que me manteve foi estar ligado diretamente, dando fruto. Jesus fala, se você estiver desligado da videira, você não dá fruto. Eu não estou dizendo que para você o fruto é a salvação nesse sentido. Eu estou dizendo que se nós não desenvolvermos a nossa fé e frutificarmos nisso, nós vamos ser nós não, em nome de Jesus, mas essa geração de crente apático, que fica culpando a igreja, fica culpando a estrutura, fica culpando o sistema, mas no fundo não dá fruto, porque o que nos alegra são os frutos. É o fruto do seu ventre que vai trazer alegria. O anjo falou para Maria. É o fruto. Qual a alegria de Ana, mãe de Samuel? O fruto. Qual foi a alegria de Abraão e Sara? Não foram enriquecer, não foram ter povo, foi o fruto. E é isso que Deus está nos chamando nesses dias. E eu quero convocar a igreja para isso. Que você entenda a igreja que você está. E isso já mostra muito porque somos o que somos. Também é um tempo para você avaliar. Muito a respeito do que você quer como igreja. Amanhã eu vou continuar. O pastor Edmar vai falar. A partir das 17 horas, nós vamos ministrar até as 9 da noite. Não deixe de estar conosco amanhã. Amanhã tem alguns assuntos muito sérios para falar. Eu coloquei no grupo aí, o nosso manual da cultura. Esse manual eu vim desenvolvendo ele, trabalhando ele nesses últimos 18 meses aí, eu acho. E ali nós conseguimos sintetizar e colocar.
Nós temos as coisas ali que eu tenho certeza que alguns vão ler e vão ficar de cabelo em pé. Mas ali é para você entender quem somos. Mas eu peço que até amanhã você possa ler. E nós vamos trabalhar um pouco mais, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados aqui hoje? Eu quero orar para você, fique de pé. Eu vou poupar o louvor por causa do horário. Mas eu quero fazer uma oração. Eu quero orar. Para que o Senhor venha te dar visão. E eu não estou falando da visão da igreja, não, viu? Agora eu vou orar para que o Senhor abra os seus olhos a respeito da visão de Deus para a tua vida. Pode ser que nesses dias você tenha questionado ao Senhor. Fala, Deus, eu não estou tendo perspectiva. Eu não estou enxergando. Eu não consigo ver. Às vezes para o seu casamento, para a sua vida pessoal. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite. E no poder do Espírito Santo. Quero orar porque uma palavra, uma semente foi colocada. Mas, Senhor, só o Senhor tem poder para germinar isso. Por isso, Deus, o Senhor tem nos dado essa direção de comunicar à igreja, de direcionar a igreja, de falar para a igreja, olha, esse é o caminho.